Meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Mesmo que eu não consiga vê-los, só alcança a minha vista aqui uma montanha de bancos e obras, mas eu confio que você esteja aqui em frente a nós e do nosso lado, esperando para receber a palavra de Deus e juntos louvarmos a Deus neste dia, que é o dia da adoração, o dia do culto, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de ler a palavra, quero pedir a bênção de Deus e orar por nós antes de começarmos a ministração. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és Deus e tu estás acima de toda a adversidade, de todo problema, de toda necessidade. Tu és maior do que todas as dificuldades e problemas que enfrentamos, Senhor. E o teu poder tem agido no nosso meio, consolando, suprindo, abençoando, dirigindo a vida dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pelas vitórias que tu tens concedido, ó Deus, para os teus filhos, especialmente na área da saúde. E cuida, ó Deus, daqueles que continuam em luta nesta área, que eles também experimentem no Senhor um completo triunfo, Senhor. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua graça que nos alcançou e continua, ó Deus, nos fortalecendo, já que a tua graça nos basta. Aceita o nosso louvor neste momento, em nome de Cristo. Amém. Hoje à noite, irmãos, eu quero meditar um pouco com vocês sobre duas circunstâncias humanas muito comuns na nossa vida, que são sede e fome. Quem é que em algum momento não passou por sede ou por algum momento de fome, por alguma razão? No capítulo 4 do Evangelho de João, o evangelista reúne uma mulher que tinha sede e fala também de um homem que tinha fome. O capítulo abre falando sobre a circunstância em que Jesus se encontrou com esta pessoa. Diz assim o texto sagrado: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar
e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: por que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam, pois, os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém. Nós que estamos acostumados a ler os evangelhos e acompanhar as biografias e os relatos que estão ali registrados sobre
o ministério do Senhor Jesus nos surpreende o grau de atividade, a intensidade do trabalho do Senhor e dos discípulos no atendimento, na forma como eles se esforçavam para atender multidões, muitas pessoas, famílias, em todos os lugares por onde eles passavam. A Bíblia nos conta que em certos momentos eles estavam tão ocupados, tão exaustos, que eles não tinham tempo nem mesmo para comer. Mas mesmo no meio dessa atividade tão intensa, mesmo no meio desse trabalho tão diversificado e tão constante, ainda assim, o Senhor Jesus tinha tempo para parar, para conversar longamente com indivíduos. E no Evangelho de João, logo que abrimos o Evangelho, nós encontramos realmente duas grandes entrevistas do Senhor Jesus, em particular com duas pessoas. A primeira está no capítulo 3 do Evangelho, e este encontro aconteceu em Jerusalém, à noite, e o visitante era um intérprete da lei, um príncipe dos judeus, chamado Nicodemos. E ali Jesus Cristo falou com Nicodemos longamente, numa entrevista particular, que resultou realmente na conversão de Nicodemos. Quando Jesus morre, nós ficamos sabendo que Nicodemos tinha se tornado, como resultado daquele encontro, um discípulo, mesmo que ele ficou oculto por medo dos judeus e talvez também por medo de perder sua posição no Sinédrio se ele se identificasse como seguidor de Cristo. Então, essa é a primeira grande entrevista, um tempo exclusivo para atender uma pessoa e responder às suas necessidades. A outra está aqui em Samaria, naquela província que ficava entre a Judéia e a Galileia. Como eu já disse, quando conversou com Nicodemos, Jesus estava na Galileia. Você muito provavelmente já me viu tentar ilustrar o mapa da Palestina através do formato do nosso auditório aqui, do nosso santuário. Na verdade, o mapa da Palestina é realmente um retângulo. E a parte onde nós estamos aqui, onde fica a plataforma, é o que nós iríamos chamar de a Judéia. Atrás aqui do batistério seria o Egito, o deserto do Sinai, aquela parte do norte da África. Mas o meio da igreja seria o que corresponde à terra de Samaria, a província de Samaria, como era chamada. E mais lá na porta, na entrada, seria então a parte norte do mapa, que corresponde então à Galileia. Então o texto nos diz que o Senhor Jesus deixou a Judéia e foi para a Galileia. E ele foi com os seus discípulos e foram caminhando, como era comum fazer. E naquele dia eles caminharam uma manhã inteira, chegando exatamente perto da cidade de Sicar, bem no meio do país, bem dentro da província de Samaria. É importante dizer, irmãos, que os judeus comuns, de modo geral, eles evitavam essa linha reta, esse caminho que passava pela terra dos samaritanos, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Eles iam pelo lado direito do mapa, a parte leste, e passavam então pela Pérea, faziam uma volta grande, aumentando o percurso e demorando a viagem, exatamente para não terem contato com os samaritanos. Você
já sabe que os samaritanos, eles eram um povo meio judeu, meio pagão. Eles, quando eles voltaram do cativeiro da Assíria, eles vieram com alguns costumes ainda da religião judaica, mas estando ali, eles acrescentaram rituais pagãos e passaram a rejeitar grande parte das escrituras, mas ainda assim tinha alguma parte da crença judaica no Deus verdadeiro, na expectativa messiânica, mas os judeus zelotes pela sua linhagem, eles realmente evitavam e desprezavam os samaritanos, que, por sua vez, também desprezavam os judeus e até nem gostavam muito que os judeus passassem por ali. Mas o texto do Evangelho diz que para Jesus, o Filho de Deus, para ele era necessário passar pela terra dos samaritanos. Na verdade, não era necessário, como eu já disse, podia passar por aquela terra por um outro caminho, evitando aquele contato. Mas certamente para Jesus era necessário, no sentido de que ele, pela sua presciência, sabia que em passando por ali, ele iria encontrar com uma pessoa perdida, uma mulher samaritana, a quem ele queria conversar longamente e conduzi-la a uma fé genuína em Deus. Então Jesus foi, e ao chegar em meio-dia, quem já esteve em Israel sabe que numa hora de calor, meio-dia é muito quente para alguém que anda a pé naquela região semiárida, é realmente muito cansativo. E o texto diz que eles pararam exatamente junto a um poço, que era uma espécie de torneira pública, onde todo mundo ia buscar água para as suas necessidades. Todo mundo do vilarejo de Sicar, que estava não muito longe dali. Esta Sicar era a nova edição da antiga Siquém, onde Jacó tinha morado e coube então ao patriarca no passado construir aquela mesma fonte, aquele mesmo poço que ainda era usada para todo mundo vir pegar água para as suas necessidades diárias. Cansado da viagem, o Senhor se assentou. Irmãos, nós temos aqui uma descrição muito expressiva para falar da humanidade do nosso Senhor. Mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo Deus, o Deus que não se cansa, não se fatiga, Deus não conhece nenhum tipo de cansaço, limitação, velhice, qualquer outra limitação humana. Mas Deus, o Filho, encarnado, assumindo a nossa natureza, ele realmente sentia todas as nossas necessidades e limitações. Sentindo-se cansado, Jesus se assentou junto ao poço e os discípulos continuaram caminhando para uma distância bem perto da cidade a fim de comprar algum alimento. Enquanto estava ali, assentado como se estivesse esperando alguém, que de fato ele estava, eis que se aproxima uma mulher da cidade, uma mulher samaritana. Há 3 samaritanos no Novo Testamento. Há o bom samaritano, há os samaritanos leprosos que foram curados por Jesus, num grupo de 10, e há uma mulher samaritana. É interessante o contraste entre o bom samaritano e essa mulher dizer que ela era uma má samaritana pela vida impura, pela vida pregressa, pelo passado que ela tinha tido. Mas ainda assim era uma alma perdida, era uma pessoa
que o Senhor queria alcançar e, através dela, queria também introduzir o Evangelho na aldeia de Sicar, na cidadezinha de Sicar, que foi a primeira cidade a receber o Evangelho de Jesus fora das fronteiras de Israel. Se a gente considerar que Samaria não fazia parte das fronteiras de Israel, porque era uma província independente. Então a mulher vai chegando com seu cântaro, como era costume, certamente com um balde ou alguma coisa, para descer e pegar água, talvez aquele balde ou aquela jarra ou aquela coisa amarrada a um fio, já que o poço era fundo, como diz o próprio texto, a fim de que ela pudesse encher o seu cântaro e voltar para casa. Nada mais comum, nada mais cotidiano, nada mais rotineiro, nada mais inesperado do que aquela chegada. E a mulher olhou para Jesus e logo percebeu que Jesus era um judeu. Talvez pela vestimenta, talvez pela postura, ou até pela aparência mesmo, já que aparentemente os samaritanos eram um pouco diferentes dos judeus e eram de fácil identificação. Quando ela viu que era um judeu, ela se lembrou então daquele cisma, daquele racha, daquela inimizade histórica, daquela história de ódio, e de afastamento, mesmo que moravam tão perto uns dos outros. Então o que ela tinha que fazer, o mais seria pegar sua água e sair daquele lugar e ignorar aquele homem. E certamente ela faria isso o mais rápido possível. Mas Jesus, ele tentou começar um diálogo com aquela mulher. Jesus falou, Jesus tomou a iniciativa. E é tão interessante, irmãos, que Deus sempre toma o primeiro passo para nos alcançar. Quase sempre vem dele o primeiro passo. Eu chego até a achar mesmo que nós o amamos, como diz a Bíblia, porque ele nos amou primeiro. Então, ele tenta começar um diálogo. O que ele diz para aquela mulher é algo mais ou menos assim: minha senhora, a senhora me daria um copo d'água se fosse pedir, fazer o pedido tal como está no Evangelho em termos de hoje? A senhora me daria um copo d'água? E aquilo que era algo simples e fácil, um gesto até humanitário, dar um copo de água para alguém sedento, nada disso tocou o coração daquela mulher, nem dispôs a sua vontade para atender aquele pedido tão simples e tão fácil para ela, que estava tirando água. E a mulher rejeita aquilo com veemência, com dureza. Como, sendo você judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Você não tem vergonha? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Isso quer dizer, eu não vou lhe atender de jeito nenhum. Quando eu dou aula para os professores na APEC, eu digo que Jesus é especialista em ganhar a atenção de um aluno revoltado, de um aluno que não quer ouvir, de um aluno que chegou na bronca, de um aluno que chega obrigado pelo pai, porque o pai forçou a vir para a igreja e ele não queria vir. Essa mulher representa mais ou menos alguém que não tem nenhum interesse pelas coisas de Deus. Uma pessoa que está totalmente fechada, totalmente arisca, totalmente revoltada com a sua situação. Quantas pessoas estão assim? E quando o Senhor tenta abordá-las, falar com elas, elas
rejeitam o amor de Deus. Talvez se fosse eu ou você, a gente simplesmente tinha desistido, calado a boca, ou dado uma bronca, ou protestaram, ou protestado contra todo aquele ódio, toda aquela ojeriza. Mas Jesus não fez assim. Ele teve toda a paciência e responde com muito jeito, com muita polidez. Diz: minha senhora, a senhora não quer me dar água, porque na verdade a senhora não sabe quem eu sou. Se a senhora soubesse quem eu sou, em lugar de eu pedir para a senhora pediria para mim. E a senhora não quer me dar a água, mas eu lhe daria, e nem lhe daria uma água qualquer, eu lhe daria uma água viva. Isso teve o poder de despertar alguma coisa e fazer com que, de alguma maneira, aquela mulher se interessasse por aquele diálogo que ela não queria ter com aquele homem. E, de repente, ela se toca e diz: que água é essa? Onde é que você tem essa água? Por acaso você é mais importante, tem mais poder do que Jacó? Você não tem mais poder que Jacó, que construiu este poço. E por milênios nós temos tomado água deste poço e abastecido nossas casas. Onde você teria esta água viva? Então, é dessa água que eu quero. Eu gostaria que você me desse dessa água. Inverte-se o papel, em lugar de ele continuar pedindo, pede ela a Jesus. Jesus disse: com certeza eu lhe dou esta água, contanto que a senhora vá, chame o seu marido e venha aqui. Outra grande coisa que em Jesus, que deixava as pessoas realmente maravilhadas, é o fato que Jesus conhecia. Ele não tinha necessidade que ninguém desse a folha, desse o currículo, desse o serviço, desse um relatório sobre como cada um era, o que cada um pensava, porque ele conhecia a todos e sabia exatamente as reações, as necessidades e como cada um era de fato. E Jesus, então, ao falar isto, isso criou um desconforto dessa mulher que confessa que ela realmente não tem marido, embora já tivesse tido relacionamentos com 4 homens e estava agora no 5º, que não era o seu marido. A mulher realmente, de repente, se viu descoberta diante de alguém que a conhecia até mesmo naquelas áreas mais íntimas, mais particulares, naquelas áreas mais desconhecidas, aquelas áreas que talvez mais ela quisesse ocultar, por ela não ter orgulho da vida afetiva que ela levava. Mas, irmãos, agora começamos a compreender quem era essa mulher. Essa mulher era uma mulher, então, dura, uma mulher fechada, mas era uma mulher carente de afeto, carente de atenção, carente de amor. E agora ela começa, talvez pela primeira vez na vida, a encontrar com respeito e que vai libertá-la daquela situação. Quantas pessoas neste mundo estão andando nesse mundo, fazendo suas obrigações, cumprindo sua rotina diária, mas elas têm uma sede interior, elas têm uma busca interior, elas têm uma necessidade que ainda não foi preenchida, que é a necessidade de Deus mesmo. Esta sede, irmãos, é o que faz a pessoa realmente procurar a salvação. Bem-aventurados, disse Jesus, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E esta mulher sedenta da verdade, sedenta da palavra, sedenta de amor, sedenta de salvação, ela, naquele dia, ela veio buscar água e encontrou a água da vida.
como é maravilhoso ver que Jesus veio para salvar o perdido, independente da sua história, independente dos seus pecados, independente de como aquela pessoa até se comporta diante dele. Se ele alcançar, ele vem transformar a vida dessas pessoas. Agora o capítulo continua dizendo que a mulher realmente se converteu, e a mulher, ela deixa o cântaro e vai à cidade, onde, na verdade, antes dela sair, os discípulos chegaram, que tinham ido comprar um lanche. Lá não estava em quarentena, dava para comprar e trazer. Eu não sei se só estava atendendo o delivery, mas eles precisavam de um alimento para trazer mesmo. Chegaram e ainda encontraram o final da conversa e estranharam muito. Por que estranharam? O que havia de estranho é que o estranho era que um judeu conversasse com uma mulher samaritana. E outra coisa muito estranha para eles, naqueles costumes deles, era que um homem desconhecido estivesse conversando com uma mulher sozinha ou desacompanhada. Irmãos, até hoje, nos países árabes, nos países muçulmanos, não somente árabes, porque parte da África é muito muçulmana, eles ainda hoje têm este comportamento. Eu me lembro de algumas vezes, quando nós recebemos os alunos do Instituto de Liderança Árabe, que fizemos vários deles, formando obreiros para o Oriente Médio. Eu me lembro de uma vez que uma aluna, uma moça, ela estava no instituto e começou a passar mal com uma indisposição estomacal. E então eu até me dispus de ir, e então a moça disse que ela não iria comigo. Depois eu fiquei sabendo por um colega dela que ela não iria porque eu estava sem minha esposa, e uma mulher não anda ou não conversa, e principalmente não anda sozinha com um homem, e quando eles ficam sozinhos num carro, num ambiente qualquer. Então isso causou muita estranheza. Jesus quebrava este paradigma social de milênios também, de muitos anos, e eles olharam, viram aquilo, não entenderam, mas não tiveram coragem de repreender o Senhor ou de censurar o Senhor por estar alterando aquilo que era um costume local. Mas logo chegaram, e ao chegarem a mulher saiu, deixou o cântaro e foi à cidade chamar os homens da cidade para virem também conversar com Jesus. Então, agora, com o lanche comprado e com a volta, era a hora deles aproveitarem o momento a sós para tomarem aquele lanche, fazerem aquele almoço, já que era hora de almoço. A hora sexta era correspondia exatamente ao meio-dia. E ao repartirem o alimento, logicamente, em primeiro lugar, deram ou ofereceram o alimento para Jesus. Mestre, come. Você também deve estar com muita fome. Além de cansado, está com fome. E, de repente, Jesus diz: olha, eu tenho uma comida para comer. Eu estou com fome, sim, mas eu não vou comer a comida que vocês compraram. Nenhum desprezo pela comida, absolutamente. É porque eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Que comida seria essa? Será que a mulher que acabou de sair daqui trouxe algum alimento e ofereceu para ele? Ele já comeu antes da gente chegar? Não, ele não tinha comido nada físico, nem comida alguma material.
A comida que ele se refere aqui, irmãos, era a urgência de fazer a obra de Deus e fazer a vontade de Deus. A mulher que tinha sede e o homem que tinha fome, que tinha desejo e que tinha urgência de fazer a vontade de Deus. Eu estava dizendo que esse tipo de sede, esse tipo de fome, elas são saudáveis. É a sede de Deus que leva o pecador a aceitar a salvação em Cristo. É o fato de se sentir necessitado que faz com que ele procure o Senhor para ser salvo. Mas mesmo depois de sermos crentes, nós precisamos ainda, irmãos, manter esta mesma disposição. Nós não devemos nos contentar e não devemos, de forma alguma, parar de abrir o nosso coração, de crescer. E para que isso aconteça espiritualmente, é necessário que nós cultivemos um coração sedento, um coração aberto. Nós desenvolvamos aquele hábito de continuar procurando o Senhor para que Ele continue assistindo às nossas necessidades espirituais, especialmente no que diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus é como água que sacia, que refrigera, que restaura a nossa vida. Quantas vezes nós estamos tão cansados, tão sedentos, tão aflitos e ouvimos uma palavra que vem realmente como uma água, de uma fonte, uma água fresca e restauradora. Precisamos também ter fome de justiça. Durante meu ministério na APEC, eu tive uma oportunidade de viajar para o Acre para dar um treinamento na igreja de um aluno meu daqui de São Paulo que estava pastoreando. Fui sozinho, o pastor local, meu aluno, me colocou na casa de um diácono daquela igreja onde eu ia servir sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, ia pegar um avião de madrugada de segunda para chegar em São Paulo cedo de manhã. Acontece que o filho do meu hospedeiro, um menininho chamado Mateus, eu estive no Acre há uns poucos anos atrás, a convite do Josimar, da PEC do Acre, e ele me disse que o Mateus, ele é hoje um homem, um advogado, e eu perguntei pelos pais dele que ainda vivem, e o Mateus ainda vive, e eu contei essa história para Josimar. Eu conheço o Mateus. Ele gostaria muito de conhecer o Senhor, já que o Senhor esteve na casa quando ele era tão pequenininho. Mas o Mateus, ele era o filho único da casa. Tinha uns 3 anos presumíveis. E o Mateus estava muito gripado. E nós que somos pais e avós, a gente logo sabe que uma criança está gripada e vê que a primeira coisa, em geral, que a criança sente, além do mal-estar da gripe, é falta de apetite. Ela quase não come nada enquanto ela está no ápice daquela gripe. E o Mateus também fazia 3 dias, disseram os pais, que ele não comia. E naquela manhã, sábado de manhã, a dona da casa tinha preparado um belo café da manhã. Me assentei eu e o pai do Mateus, a mãe, e o Mateuzinho estava na cama, aparentemente dormindo. Mas quando os pais saíram, ele acordou e veio puxando o cobertor dele, correndo para o pai. E o pai colocou no colo, afastou a cadeira, colocou no colo e começou ali a oferecer tudo que tinha sobre a mesa. E tinha muita coisa.
Primeiro ele ofereceu a mamadeira dele, ainda mamava, que a mãe tinha preparado, esperando quando ele acordasse para dar. Não quis, repugnou, não gosto, não quero. Aí o pai começou a dar um pedacinho de pão. Quer um pedacinho de pão? Toma aqui, eu passo manteiga, eu passo requeijão. Não quero, não gosto. E assim ele foi. Quer um pedacinho de maçã? Tudo que tinha sobre a mesa foi oferecido com carinho. Vem cá, toma aqui, come, filho. Você precisa se alimentar. E o pai, naquela insistência, querendo que o filho comesse para se fortalecer, teve uma hora que ele quase se desesperou, disse: filho, por favor, come, filho, por favor. Eu disse: mas que bela cena. Eu que gosto de rabiscar as coisas e as experiências. Quando eu voltei no quarto, peguei um papel correndo e comecei a escrever. Come, filho. É o segredo para ter saúde. É o segredo para ter força. É o segredo para ter vida. Né? Come, filho. De uma certa forma, irmãos, nós também precisamos ter esse tipo de fome. Não devemos desenvolver fastio. Não devemos ficar apáticos. Não devemos desprezar o alimento. O Senhor prepara a cada dia uma mesa, uma bela mesa, um banquete na presença dos nossos adversários. E Ele espera que nós comamos, nós nos fortaleçamos, que nós continuemos tendo sede de Deus, buscando cada dia a Ele e a Sua palavra para refrigério no meio de um mundo tão seco, tão árido, tão difícil da gente caminhar sem a água da vida. Que nós continuemos a ter sede e que nós continuemos a ter fome. Esta é uma fome saudável, é uma fome necessária, que nós não nos bastemos com o que nós já recebemos, mas que cresçamos, que continuemos assim, com um apetite espiritual, realmente como crianças recém-nascidas, desejando o alimento para que por ele nos seja dado o crescimento da salvação. A mulher que tinha sede, que encontrou Jesus e encontrou a água da vida, tal como muitos de nós, continuemos bebendo nesta fonte eterna. E o homem que tinha fome, não de pão, mas fome de servir a Deus, fome de anunciar o Evangelho, fome de fazer a vontade de Deus, e que nós possamos desenvolver essas duas atitudes na nossa vida espiritual, porque elas são fonte de vida e de fortalecimento tão necessários para caminharmos neste mundo. Amém.